Bom, graças a Deus nós estamos aqui para a gente dar início à armatiologia, a doutrina do pecado, segunda matéria do curso de Teologia Sistemática 2, tá bem? Hoje nós vamos aqui abordar o assunto conhecendo o pecado. O que é o pecado? Vocês vão acompanhar aí parágrafo por parágrafo e vão perceber que nós temos um senso comum sobre o que é o pecado. Senso comum é uma opinião. Muita gente tem uma opinião sobre o pecado, isso aí é o senso comum. Mas a gente não pode viver pelo senso comum. Temos que aprofundar o nosso conhecimento e temos um senso que é o senso teológico. Tá vendo? O senso teológico não é um senso comum. A gente não tem uma opinião, nós temos um estudo, é um tratado. No grego, tá bem? É armatiologia. Armatiologia, porque a palavra pecado em grego é armatano. Armatano, né? O harmatano, pecado. Errar o objetivo, errar o alvo, tá bem? É uma palavra que os gregos eles gritavam nos estádios, ou um pai gritava com o filho, né? Armatano, você errou, né? Cometeu uma harmatia, cometeu um erro. Então isso significa armatiologia. Armatiologia porque é o estudo sobre o pecado, tá bem? E o tema de hoje é esse: conhecendo o pecado. Para a senhora, tudo bem? Ó, tem aqui, ó, para a gente acompanhar. Olha para as primeiras cadeiras aqui. Bom, a gente vai ler aqui o primeiro parágrafo, tá bem? Pode pegar aqui. Conhecendo o pecado. O que sabemos sobre o pecado nos vem da religiosidade humana, isto é, o senso religioso intui a existência do pecado. Quem é que fala de pecado para a gente? É a religião. Existe uma intuição religiosa de que nós estamos fazendo alguma coisa errada, ou que tem alguma coisa errada na natureza, alguma coisa está dando errado com a gente. Isso é uma intuição religiosa. Quer dizer que todas as religiões vão falar desse negócio chamado erro, que a Bíblia chama de pecado, tanto o Antigo quanto o Novo Testamento chama de pecado. E até para negar o pecado, a religião tem que falar do pecado. Por exemplo, o hinduísmo ou o espiritismo, eles não vão falar de pecado, eles vão falar de karma, e vão falar de dharma. O que seria isso? Seria uma espécie de lei dos equilíbrios, o karma ou o dharma, lei dos equilíbrios. O que o ser humano tem que fazer? O ser humano tem que equilibrar as forças negativas e as positivas, porque nesse equilíbrio ele consegue voltar para o estado de natureza. O que é o estado de natureza? Em paz, você fica em paz. Se você não estiver em conflito, você está em paz. Se você está em paz, não tem nada errado. Se você não está em paz, é porque tem alguma coisa errada. Essas religiões, elas negam a existência do pecado. O pecado não existe, mas dizem que existe um conflito. Passa bem? O bom, já tem o livro? Já tem o livro, né? Está na página 14. Bem? Armatiologia. Então, mesmo que você está negando a existência do pecado, você ainda afirma que tem um desequilíbrio, um desconforto, alguma coisa errada. Agora, as religiões monoteístas, como o islamismo, o judaísmo e o cristianismo, falam de pecado. Então, a gente já começa a pensar por aqui: existe alguma coisa errada acontecendo. A nossa religião, a nossa fé, chama isso de pecado. E a gente vai descobrir o que é o pecado, tá bem? Então, vamos lá. O que sabemos sobre o pecado nos vem da religiosidade humana, isso é, o senso religioso intui a existência do pecado. Mas o que determina que isto e aquilo é pecado? O referencial. Sempre pecamos em face de um referencial ontológico ou cósmico contra pessoas ou sistemas. O que diferencia um do outro é o fenômeno da ofensa e da satisfação. Quer dizer, o que é que determina o que é pecado? Bem, é o referencial. Você só peca diante de um referencial. O que é o referencial? Vou usar aqui para vocês. Eu estou perto ou eu estou longe?
Depende do referencial. Perto do que? Vocês têm que perguntar. Eu estou perto da porta? Não, eu estou longe da porta. Eu estou perto do copo? Estou perto do copo. Então o referencial é aquilo que está no contexto, está em volta. Eu posso dizer que uma pessoa é alta ou uma pessoa é baixa, mas dependendo do que. Uma pessoa ela pode ser alta para um parquinho de crianças, mas ela não é alta para um edifício, ela é baixa. Quando eu falo, existe pecado, eu pergunto, mas pecado para quem? O que é pecado? Depende do referencial. Se o meu referencial é o islamismo, existe um pecado contra Alá. Bem, Alá é o Deus do Islã. Se eu falar assim sobre o hinduísmo, não, o hinduísmo não existe pecado, existe um desequilíbrio. Se eu falar de budismo, não tem pecado, você tem uma desarmonia. Se eu falar do direito, não, o direito não tem pecado, o direito ele reconhece crime, o ilícito penal, crime. Então, para eu dizer que tem pecado, que o pecado existe, eu tenho que ter um referencial, alguma coisa que me diga, esse aqui é o pecado. Então você pode cometer um pecado, que é um pecado chamado de ontológico, tá bem? Ou um pecado cósmico. Se for um pecado ontológico, significa que eu estou pecando contra uma pessoa, um ser. É um pecado ontológico. Uma coisa é eu pecar contra você, outra coisa é eu pecar contra o mundo, o cosmos, as coisas. Eu posso cometer um pecado contra a natureza? Posso cometer um pecado contra a natureza. Eu posso cometer um pecado contra o mundo? Posso cometer um pecado contra o mundo. Posso cometer um pecado contra você? Posso cometer contra você também. Posso cometer um pecado contra o meu corpo? Posso. Aí o referencial é meu corpo. Então, se for contra o corpo, o referencial é o corpo. Se for contra as árvores, o referencial é a árvore. Se for contra você, o referencial é você. Depende, tá bem, do referencial para dizer que está acontecendo um pecado. Ele pode ser ontológico. Nesse caso aí, existe uma inteligência, alguém está se sentindo ofendido, ou ele pode ser contra coisas. De repente eu entro aqui nessa igreja aqui, eu começo a chutar todas as cadeiras. Ninguém viu que eu chutei as cadeiras, mas quando alguém entrar aqui, vai notar que as cadeiras estão todas quebradas. Eu cometi um pecado contra o patrimônio, contra as cadeiras, contra a instituição. Só que tem alguém que é responsável. Então quem é que vai ficar ofendido? É a cadeira? Não. O patrimônio? Não. Quem vai ficar ofendido? Quem cuida do ambiente, o pastor, a pastora. Quer dizer que sempre que você cometer um pecado, tem uma ofensa, todas as vezes. O que é o pecado? Pecado é uma transgressão. Pecado é quando você se desvirtua. Pecado é quando você desequilibra o sistema. Pecado é quando você ofende. Pecado é quando você agride. Tá? Isso aí tudo está dentro da definição de pecado. E a gente sempre peca em face de um referencial contra pessoas ou sistemas. Se for pessoa, eu posso pecar contra o pastor João. Só que se o pastor João estiver falando em nome da igreja, da comunidade evangélica restaurados por Deus, eu estou pecando não contra a pessoa do pastor, mas contra a igreja, a instituição. Eu o ofendi, encontrei ele por aí afora, a gente brigou, discutiu, eu nem sabia que ele era pastor da igreja restaurados por Deus, nem sabia, eu o ofendi, é contra ele. Agora, eu posso ofendê-lo em função de ele ser pastor dessa igreja. Aí você tem um agravante. O senhor é pastor daquela igreja lá, comunidade evangélica restaurados por Deus? Sou sim. Então, aquela sua igreja é o seguinte. Aí eu começo a pecar contra a igreja, ofendê-lo por causa da igreja. Quer dizer que o pecado ele é assim, esse fenômeno perverso, que pode ser eu e você, ou então indiretamente contra as coisas. Aí você fala, mas pecado não é sempre pecado? Bom, pecado é sempre pecado. Mas qual que é a diferença entre um e outro? É o agravante. Bem, existem agravantes e existem atenuantes. Existe uma gravidade no pecado, uma gravidade da ofensa, né? E pode não ser tão ofensivo assim. Pode ser por ignorância, eu não sabia, tá? Pode ser sem querer, por culpa.
pode ser por intenção, com dolo. Quer dizer, o pecado ele tem muita ramificação. Ele é realmente um fenômeno que é uma espécie de teia de aranha. A mosquinha cai na teia de aranha e ela está perdida. Porque quanto mais ela tenta se debater, mais ela se enrola, mais ela se enrosca. E quanto mais ela bate as asas, mais ela fica enroscada. Até que vem a aranha, solta o líquido nela, né, o veneno, deixa ela paralisada. Depois que ela morrer, a aranha vai lá e faz a refeição. Pecado é isso aí. Ele tem muitas nuances, ele tem muita versatilidade, ele tem muita adequação. O pecado ele se adequa a você, é igual uma luva, cai na sua mão, direitinho. Quer dizer que você tenta escapar por um lado, mas você cai do outro. Ele vai cercando os seus caminhos. Então é o seguinte, o que diferencia um do outro, se é contra pessoas, se é contra o sistema, se é com intenção ou outro, é que aí sempre que houver uma ofensa, um pecado, é necessário que haja uma reparação da ofensa, tá bem? Aconteceu o pecado tem que ser reparado, ou tem que ser dado no mínimo uma satisfação. Se o pecado não for reparado, tem que dar uma satisfação. Aí a gente vai entender aqui nessa matéria tudo isso aqui, tá bom? O que é ofensa, o que é reparação e o que é satisfação. Parágrafo 2. Quando nós pecamos contra pessoas, a ofensa existe uma satisfação qualitativa relativa ao ente ofendido, ou quem determina a satisfação é o sujeito primário que foi ofendido e não os terceiros envolvidos. Deixa eu explicar. Qual que é o nome da irmã? Alciene. Seja bem-vindo, tá bem? Então, aí eu não conheço a Alciene, eu a ofendo. Ela está ofendida. O que eu fiz para ela a ofendeu. Agora, como que eu vou fazer a reparação da ofensa? Como que eu vou dar uma satisfação? Vou ter que fazer alguma coisa que seja satisfatória para que a ofensa seja apagada, ou perdoada, ou reparada, porque eu ofendi a você. Mas quem é que vai dizer que satisfação eu devo a ela? Que reparação eu devo a ela? É o pastor João? É o irmão André? Quem é que vai dizer? Tem que ser ela, porque a ofendida foi ela. Ela que sentiu a ofensa, ela que foi agredida. É contra ela que aconteceu o pecado. Então é ela que vai determinar o que tem que ser feito para que o mal seja reparado, extinto. É ela. Não adianta, por exemplo, a igreja dizer o que é que eu tenho que fazer para satisfazer a ofensa dela. Eu vou dar um exemplo para você. Teve uma jovem que ela procurou um pastor certa vez. Não, a jovem não, um rapaz procurou o pastor certa vez na igreja e ele confessou o pecado da namorada. Ele não confessou o pecado dele, ele confessou o pecado da namorada, né? Disse que ele e a namorada tinham caído em fornicação. Aí o pastor pegou, disciplinou o rapaz e depois chamou a moça e disse para ela que ela estava disciplinada. Só que ela disse: mas eu não caí, não aconteceu nada. Não, seu namorado disse que vocês foram para as vias de fato e vocês estão em fornicação. Não aconteceu nada. Aí como que eu vou acreditar em você? O moço já admitiu. O moço admitiu, mas eu não admiti nada. Então não aconteceu. Então, para acreditar em você, eu quero que você me traga aqui um teste de virgindade laudado, tá bem? Então o ginecologista vai fazer o laudo. A família teve paciência de ir no ginecologista, ele laudou a moça e disse: ela é virgem, não aconteceu nada, essa fornicação não foi para as vias de fato. Aí, e agora, pastor, está aqui, como que vai ser? Sabe, vou deixar esse negócio para lá, sabe? Eu me enganei, sabe? Eu me enganei, o rapaz já nem está na igreja mais. Aí, mano, sabe, não está em disciplina, não, pode ficar aí, tranquilo. Vocês acham que houve alguma satisfação? Uma reparação do mal? Não, a moça ficou traumatizada, né? Houve uma ofensa a crime, inclusive, nesse caso aí, que é a difamação. Mexeu contra a honra da menina mesmo, ela ficou difamada. Quer dizer então que não teve acordo, só haveria uma maneira. Essa moça ela teria que colocar qual que é a satisfação que ela quer.
o que tem que ser feito para a reparação? Aí ela estabeleceu o seguinte: eu quero a retratação pública do senhor. Eu quero que o senhor chegue a público e o senhor se retrate diante da igreja de que o senhor me disciplinou injustamente, porque eu disse que não cometi o pecado. E outra coisa, quando alguém vier confessar o pecado, ele confessa o pecado dele, não dos outros, de terceiro. Confesse o pecado dele, não de terceiros. Você não pode confessar o pecado de terceiros, tem que confessar o seu, que foi o erro do fariseu diante de Deus. O fariseu estava confessando o pecado dos demais, dos roubadores, né, das prostitutas, os demais homens, mas o dele ele não estava confessando. Quer dizer que não adianta você terceirizar. E o pastor pegou e falou: não, vamos deixar esse negócio para lá, não precisa, sabe? Se eu chegar diante da igreja e ficar falando esse negócio aí vai virar uma murmuração, vão perder a confiança em mim, então deixa esse negócio para lá, né? O que acontece? Não houve uma satisfação e uma reparação. A moça continua ofendida, não conseguiu perdoar o ato de ter sido ofendida nem pelo rapaz que mentiu e nem pelo pastor que disciplinou ela. Então, quando acontece um pecado, eu tenho que saber contra quem eu pequei. Foi contra uma igreja, uma instituição, um sistema, uma pessoa, contra quem eu pequei. E o que é que essa pessoa que foi ofendida quer para que seja feita a reparação do mal, a satisfação da culpa. O que ela quer? Que é o ponto que a gente vai entrar aqui hoje. A gente vai falar sobre o pecado de Adão, tá? Tudo que eu estou passando para vocês aqui é a base para vocês entenderem por que nós carregamos a culpa de Adão, tá bom? E por que o Senhor Jesus teve que carregar a culpa de Adão também. A próxima matéria que a gente vai estudar é justamente soterologia, doutrina da salvação. Mas para a gente entender a grandeza da doutrina da salvação, precisamos entender o problema do mal, o problema do pecado. É proporcional, tá vendo? Quanto mais você compreender o problema do pecado, maior vai ser a sua compreensão da cruz de Cristo. A cruz de Cristo ela ganha mais brilho. Não é que ela ganha porque você está dando, você começa a compreender melhor. Então, vamos lá. Bem, quando a ofensa é contra um sistema, as regras instituídas exigem satisfações quantitativas, em espécie material, concreta, tangível e visível. Contra uma instituição, o negócio é mais fácil, porque é o seguinte: a instituição ela vai colocar sobre você uma espécie de penitência, um preço que você vai pagar. Ela vai materializar o seu arrependimento, ela vai materializar isso. Como que ela materializa isso aí? Ela te coloca lá em 6 meses de penitência, por exemplo, disciplina de 6 meses, disciplina de 1 ano, retira de você os seus cargos, né? Isso aí é tudo materialização do arrependimento. A instituição é mais fácil, ela é quantitativa, ela coloca isso em números: 6 meses, 1 ano, né? Paga uma multa, tem um monte de coisa, porque é uma instituição, é uma penitência, né? É uma satisfação. Mas quando é contra uma pessoa, não tem dinheiro que pague, não pode ser quantitativo. Me paga aí uma indenização aí de 20 mil reais que está pago. Não está pago. Uma ofensa contra uma pessoa não tem valor, ela tem que ser uma satisfação qualitativa. O que é a diferença entre o qualitativo e o quantitativo? Qualitativo, a pessoa que vai pedir perdão, a pessoa que vai se arrepender, a pessoa que vai dar uma satisfação, quer dizer que ela vai corrigir o que está feito. Essa pessoa tem que ter qualidade, não pode ser um arrependimento falso, não pode ser pro forma, só para inglês ver. Tem que ser uma coisa que demonstre realmente que a pessoa que está arrependida do mal que ela fez. O arrependimento tem que ter qualidade, tanto diante dos homens quanto diante de Deus. Por que é difícil para uma mulher ou um homem perdoar uma infidelidade conjugal, uma traição? É porque a pessoa não vê qualidade na outra pessoa que está pedindo perdão. A esposa para o marido ou vice-versa. A mulher olha para o marido que traiu e fala o seguinte: esse homem não tem qualidade para dizer que ele está arrependido. Ele vai ter que demonstrar que o arrependimento dele é qualitativo, que ele realmente está arrependido do ato que ele cometeu. E vice-versa, a mulher também tem que mostrar que a traição que ela tenha cometido, a infidelidade dela,
tem um arrependimento que é tão grande quanto a ofensa. Por que é difícil então perdoar as pessoas que cometem esse tipo de pecado? É porque a outra não consegue enxergar qualidade no arrependimento, não consegue enxergar, fica muito difícil. Aí eu, pastor conselheiro, sou o terceiro, tá? Eu sou o conselheiro. Aí eu vou dizer para a pessoa que está ofendida, perdoa, né? Porque é o papel do pastor no caso, né? Do conselheiro, do pastor conselheiro, do conciliador, né? Perdoa, ó, ele está arrependido, constrói de novo, tenta de novo, vamos ver onde que a gente errou. Só que sou o terceiro. Eu não consigo me colocar no lugar da pessoa que foi ofendida. E a pessoa que foi ofendida, ela se sente mais ofendida ainda quando ela percebe que aquele que está querendo o perdão, ele não está qualificado, ele não tem qualidade, não tem verdade, não tem sinceridade, não há arrependimento real de coração. Ela fica mais ofendida ainda, porque ela é duas vezes enganada, na traição e no pedido de perdão. Tudo que eu estou falando para vocês aqui é para a gente poder entender o porquê que Deus ficou ofendido com o pecado de Adão. Por quê? Eu estou dando exemplos sobre nós aqui, mas isso aqui é para a gente falar por que o pecado de Adão foi um pecadão, e é chamado de pecado original, ou pecado capital. Só é chamado de pecado original e pecado capital, porque no pecado de Adão estão todos os pecados. Ele é o maior de todos os pecados. Ninguém pecou igual a Adão. Ninguém, nem mesmo Adolf Hitler, que causou a Segunda Guerra Mundial, milhares e milhares de mortes, pecou o tamanho do pecado de Adão. Hitler, diante do pecado de Adão, é jardim da infância, é um pecadinho. O de Adão foi um pecadão, por assim dizer, tá? Então, ó, eu já sei agora disso. O que é o pecado? O pecado é uma ofensa, o pecado é uma transgressão. Contra quem que eu pego? Contra pessoas ou contra sistemas? Sempre que eu cometer um pecado, tem que haver uma satisfação e uma reparação. Essa satisfação tem que ser qualitativa se for contra uma pessoa, mas ela pode ser quantitativa se ela for contra uma instituição. Porque a instituição, igreja no caso, ela não ser tirada. A igreja não ser tirada, a igreja não tem esse sentimento. Quem tem esse sentimento é a comunidade, são os irmãos e a pessoa. Mas aí, por exemplo, a gente está tendo aí caso de pastores que estão roubando as igrejas. Aí descobre que o pastor ele levou o dinheiro da igreja todo embora, da viúva, né? Do vendedor de limão, do borracheiro, do pedagogo, pessoal que dizima, que oferta. Aí quando pensa que não, o pastor pegou o dinheiro e não lançou no caixa, nem no 1 nem no 2, sumiu com o dinheiro. Aí descobre, bom, esse pastor ele cometeu um pecado contra os irmãos e contra a instituição. O que faz a instituição? Põe uma punição sobre ele, expulsa ele mesmo, né? Bane ele, excomunga, põe ele para fora, exclui. Mas aí eu pergunto, houve alguma satisfação? Teve alguma reparação? Não teve reparação nem satisfação alguma. Só que a instituição estabeleceu que se alguém colocar a mão no dinheiro da igreja, vai ser expulso. Só que a instituição também tem que usar a lei nesse caso aí. Nesse caso aí, entra com um processo, porque houve extorsão aí, houve roubo, teve um monte de coisa, né? É um crime. Aí a lei lá do lado de fora vai pegar ele e vai colocar ele como um larápio, né? Ainda assim, você percebe que essa satisfação quantitativa vai ter que devolver tudo, vai ter que devolver com juros, vai ter que ir para a cadeia. É uma satisfação quantitativa, mas não é qualitativa, não satisfaz a nossa alma, não é uma coisa que deixa a gente em paz, né? Pelo menos ele está pagando o que ele fez, ele não está pagando, mas é o que dá para ser feito. Bom, aí sabendo disso agora, o terceiro parágrafo, daí que se eu ofendo o meu irmão, a culpa do meu pecado não repousa sobre a materialidade, mas sobre a entidade. Uma coisa é eu pecar materialmente, outra coisa é eu pecar pessoalmente. Materialmente é pegar o seu dinheiro, materialmente. Agora, pessoalmente é quando eu agrido o seu coração, agrido a sua alma, a sua integridade, a sua moral, agrido você.
Então é aquele velho provérbio, né? Foram-se os anéis, ficaram os dedos. Uma coisa é levar os anéis, outra coisa é cortar os dedos fora. Aí a ofensa é muito maior. Uma coisa é eu pecar contra o seu patrimônio, outra coisa é eu pecar contra você. Então, se eu peco contra o meu irmão, a culpa do meu pecado não repousa sobre a materialidade, mas sobre a entidade. A satisfação é determinada pelo sujeito, você que é o ofendido. O que você exigir deve ser feito para compensar a falta cometida. O ofensor fica devendo ao ofendido. Enquanto eu, que cometi um pecado contra você, não der a você a satisfação que você exigiu, a ofensa continua. No pecado aqui, por exemplo, que eu falei da infidelidade, se a pessoa ofendida, aquele que foi traído, disser o seguinte: eu quero que você peça perdão. Tá bom, eu venho aqui de maneira arrependida e peço perdão. Só isso? Só isso. Vamos levar a vida? Vamos, acabou. Só isso. Ah, mas aí no caso a outra pessoa ofendida, ela não quer só o pedido de perdão, ela quer o divórcio. Eu quero o divórcio. Além do perdão, eu quero o divórcio. Tem que ser dado o perdão e o divórcio, porque é o que a pessoa pediu. Isso para reparação do mal. Eu quero perdão, quero que você peça perdão, quero divórcio e quero pensão. Quero pensão para os filhos também e para a pessoa traída. A pessoa está pedindo 4 coisas aqui. Aí você tem que dar o perdão, o divórcio, a pensão das crianças e ainda a pensão da pessoa. Ah, mas aí é muita coisa. Pois é, dependendo do grau de ofensa, maior é a satisfação que a pessoa quer. E se aquele que ofendeu não tem condições de pagar pelo pecado que ele cometeu, a ofensa continua. Aí vocês vão entender o seguinte: por que Jesus tem que morrer pelos nossos pecadores? Jesus tem que morrer pelos pecadores porque a morte de Adão não satisfaz a ofensa que ele fez contra Deus. Não é suficiente, porque o pecado que o Adão cometeu, ele é qualitativo. Ele não pecou só contra o jardim que ele estava morando, ele não pecou só contra Eva, que era a esposa dele, ele não pecou só contra a árvore da vida, ele pecou contra o próprio Deus. E Deus disse para ele que no dia que ele comesse, ele certamente morreria. Só que a morte de Adão ainda é insuficiente para poder satisfazer a ofensa que ele cometeu contra Deus. E por que é insuficiente? Porque a lei diz o seguinte: olha, olho por olho, dente por dente, queimadura por queimadura, vida por vida. O que Adão tem que dar para Deus para satisfazer a ofensa que ele cometeu contra Deus? A morte? Não, porque Deus deu vida para Adão. Deus não deu morte para Adão. Deus deu vida, soprou em suas narinas, como a gente estudou aqui em antropologia, né? E o homem foi feito alma vivente. Adão ofendeu a Deus. O que ele tem que devolver? Ele tem que devolver o olho por olho. Ó, pelo olho que o Senhor me deu, toma outro olho. Pelo dente que o Senhor me deu, toma outro dente. E pela vida que o Senhor me deu, toma outra vida. Ele tinha vida para dar para Deus? Não, a ofensa continua. Adão morre e a ofensa continua. Adão morre e ele passa a ofensa como herança para nós. Cada um de nós morre e a ofensa continua, até que venha alguém e ofereça a Deus a satisfação que Deus quer. Qual a satisfação que Deus quer? Olho por olho, dente por dente, osso por osso, queimadura por queimadura, vida por vida. É o que a lei exige. O que Jesus oferece para Deus? O olho dele pelo nosso olho, o dente dele pelo nosso dente, os ossos dele pelos nossos ossos, o corpo dele pelo nosso corpo e a vida dele pela nossa vida. Vocês entenderam? Jesus, ele está qualificado, quer dizer que ele é qualitativo, ele tem qualificação para poder chegar diante de Deus e apresentar a Deus a satisfação pela ofensa do irmão dele. Quem é o irmão de Jesus?
o Adão. Bem, Jesus vem nessa linhagem de seres humanos. Então Adão é o irmão. Jesus morre pelo irmão. E não somente pelo irmão Adão, por todos os filhos de Adão, Jesus morre também. Então a gente começou a entrar aqui já em soterologia. Por isso que a gente tem que estudar antropologia, armatiologia e agora soterologia, que vai ser a próxima matéria. Deu para começar a clarear? Eu vou fazer uma pausa aqui, tá bem? Só vou terminar aqui esse parágrafo. O que ele exigir deve ser feito para compensar a falta cometida. O ofensor fica devendo ao ofendido, não podendo escapar da pena, até que satisfaça ao sujeito ofendido proporcionalmente ao pecado cometido. Para cada pecado, uma satisfação. Quer dizer que os pecados não são todos iguais, tá? Existem pecadinhos e existem pecadões. É tudo uma ofensa. Só que existem ofensas que são maiores e tem ofensas que elas são menores. Se a ofensa é menor, a satisfação é menor. Se a ofensa é maior, a satisfação é maior também. Uma coisa é você pecar contra o seu vizinho, outra coisa é você pecar contra o seu pai. São pessoas? São pessoas, mas o pai é de uma qualidade e o vizinho é de outra qualidade. Então, dependendo contra quem eu peco, a ofensa é maior. Agora pensa, o Adão pecou contra quem? Deus. Quem é Deus? O Criador. Quem é Deus? O Juiz. Quem é Deus? O Senhor. Quem é Deus? Tudo que Deus é. Ele pecou contra Deus e tudo que Deus é. Pecou contra a justiça de Deus, a santidade de Deus, a misericórdia de Deus, a paz de Deus. Ele pecou contra Deus inteiro. É uma ofensa gigante, gigante. E agora para satisfazer essa ofensa contra o Senhor Deus? Porque Deus não é melindroso, entendeu? Estou ofendido, estou de mal de você. Deus não é melindroso. Para ofender a Deus tem que ser um pecado mesmo. Tem que ser um pecado. Aí ofende. Porque se fosse uma falta leve, como assim dizer, né? Só bati no calcanhar, só fez sem querer. É uma coisa. Agora você entra com a chuteira e quebra o tornozelo do jogador. É outra coisa.